e o BNDES, o Sistema Financeiro Nacional, eles estão tentando agir para diminuir um pouco o impacto da crise do coronavírus no Brasil. Ou seja, de qualquer forma, independente dos esforços feitos pelo governo, nós enfrentaremos uma crise econômica. A gente já está vivendo essa crise econômica. Os números oficiais ainda não saíram, mas a gente vai perceber que o mês de março e o mês de abril vão apresentar um, Lili, um você problema coloca o fone econômico pra muito gente? grave. O fone de ouvido, esse Agora, aqui, ó. então, vocês me escutam? Escutamos, o senhor estava falando. Então, o governo vai agir para tentar diminuir um pouco deste impacto do coronavírus no Brasil. A ideia é tentar dar saúde financeira para as empresas, né, para que elas possam ter o seu fluxo de caixa, continuar pagando os seus empregados e alguma condição de vida para as pessoas, né? Tem pacote a ser aprovado ainda hoje pelo Poder Executivo. Então, a ideia geral do governo é tentar diminuir um pouco o impacto da propagação do novo coronavírus na nossa economia. Lamentavelmente, algum impacto vai ter, esse impacto vai ser forte, mas o governo está tentando agir para diminuir um pouco desse impacto. Doutor André Galhardo, eu tenho visto aí nos últimos dias algumas medidas do Banco Central. Tem a questão das fintechs lá, a questão da distribuição. As fintechs vão poder distribuir repassar recursos, né, do BNDES através de cartões de crédito, principalmente para a população desbancarizada, né, que são pessoas que não têm acesso, e o cartão de crédito acaba sendo uma medida eficaz nesse momento, não é isso? Exatamente. Acontece, nós só temos um problema. Primeiro, a ação do Banco Central ela é muito boa, é propositiva, é interessante, tem que fazer melhor do que ficar inerte. Agora, tem um problema, né? Mesmo o Banco Central tendo anunciado, junto com o Conselho Monetário Nacional, um pacote de estímulo à economia de 1,2 trilhão de reais, que está sendo chamado o maior pacote de ajuda econômica da história do Brasil, equivale a quase 17% do nosso produto interno bruto. Esse dinheiro, é difícil desse dinheiro chegar na ponta, chegar na mão das pessoas. Por quê? Quando você coloca dinheiro dentro do banco, as pessoas precisam ter condições mínimas, como você bem falou, tem uma parte da população que nem tem conta bancária, tem dificuldade a acesso, e quem tem o acesso a essas contas, dificilmente, às vezes fica difícil para tomar um empréstimo, por quê? Porque apesar da Selic ter caído de 14,25% para 3,75%, inclusive nesse mês de março último agora, apesar desses estímulos todos, o spread bancário, o custo do crédito ao consumidor e à empresa continua aumentando. Por quê? Os bancos entendem que nessa situação crítica que nós estamos vivendo do ponto de vista econômico, as pessoas vão incorrer em mais dívida, elas não vão conseguir quitar as suas obrigações. Então, eles estão aumentando a taxa de juros para o consumidor. Então, o esforço do Conselho Monetário Nacional é interessante, o uso das fintechs, essa situação toda, ela tem que acontecer, foi uma atitude acertada, no entanto, ela tem um impacto limitado. Nem todo mundo vai querer tomar empréstimo, porque sabe que tomar empréstimo às taxas de juros do Brasil é praticamente se enforcar lá na frente, é praticamente encontrar um problema mais adiante. Então, eu vejo com bastante cautela o uso da política monetária, o uso dos bancos para tentar diminuir o impacto dessa crise econômica ocasionada pela propagação do vírus. Doutor André, qual seria uma dica que o senhor daria para o consumidor para poder escalonar o que seria o mais importante para ele nesse momento em relação ao financeiro dele? Primeiro, acho que vocês estão prestando um excelente serviço, importante, fundamental, de falar sobre as ações do Procon, né? Porque as pessoas precisam, eu ia falar agora, né? Comprar o básico, não precisa fazer estoque em casa, por enquanto não há risco de desabastecimento, nós estamos com um problema de gargalo produtivo, então compre o necessário, não precisa ter pânico, não precisa ficar comprando o dobro, o triplo, manter a calma nessa hora, por pior que seja, né? Por mais delicada que seja a nossa situação, manter a calma nessa hora é fundamental. Então, comprar as coisas básicas e se informar, não dá para ficar pagando gás, a gente falou de R$ 80, aqui tem gente pagando mais de R$ 100 no bujão de gás, então as pessoas vão ter que ter um pouco de parcimônia nesse momento, ficar um pouco mais atento ao preço das coisas, até que essa situação um pouco mais aguda passe. As pessoas esperam que até o meio do mês de abril, né, deste mês em que nós estamos, a situação da propagação do vírus tenha já talvez uma tendência de queda, né? Então, esperar o pior passar
e focar no que é interessante neste momento. Alguns bancos estão dando a possibilidade de quitar as obrigações daqui a 60 dias. Alguns bancos, inclusive bancos federais, estão falando que podem prorrogar esse prazo de 60 para 120. Então, ter um pouco de cautela. Eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo, né, que podem ver esse vídeo adiante, vai pensar, poxa, mas eu trabalho, eu estou alocado no trabalho informal, né, no setor informal, eu nem renda eu tenho, como é que eu vou comprar o básico? É uma situação mais aguda, o governo deve aprovar ainda hoje o pacote de ajuda e estímulo para aquelas pessoas que não têm uma renda garantida, então mesmo para essas pessoas que estão numa situação mais delicada, tenham calma, que tomara, se tudo der certo, conforme as projeções, tanto da propagação do vírus quanto das projeções econômicas, a partir deste mês, apesar do momento delicado, a gente já deve encontrar alguma melhora.